Olá! A partir de agora você acompanha mais uma edição do programa Câmara em Debate aqui na TV Câmara de Mogi das Cruzes. O objetivo do programa é aprofundar temas relevantes para a população mogiana, sempre com a presença de vereadores, de representantes do poder público e também da sociedade civil. O tema de hoje é Finanças em Mogi das Cruzes. Vamos falar de ICMS, Refis e da Lei de Diretrizes Orçamentárias na nossa cidade. Para falar sobre o assunto, recebemos o presidente da Comissão Permanente de Finanças, vereador Pedro Komura, vereador Edson Santos, que é membro da mesma comissão, também o secretário municipal de Finanças, Aurílio Caiado. Muito obrigada pela presença de todos. Vamos começar falando de uma questão que preocupa na cidade, né? A queda do ICMS. Vereador Pedro Komura, como que a Câmara tem acompanhado essa questão? Uma preocupação, né, para Mogi das Cruzes. Não tem como, né? A crise econômica afeta todos os municípios, né? É muito preocupante essa situação porque o ano passado já caiu a arrecadação. Este ano caiu mais ainda. Segundo o secretário, mais 10,5% da arrecadação. Então, isso preocupa bastante, porque a prefeitura fica com dificuldades para tocar a própria prefeitura como um todo, né? Secretário, como é que tem sido essa questão? Como é que vocês têm trabalhado com a queda do ICMS? Então, o ICMS é o principal imposto que vem para Mogi das Cruzes, né? Em todos os municípios paulistas, o ICMS é fundamental e para Mogi não é diferente. E com a queda da arrecadação, com a queda da atividade econômica, né, muitas empresas ou fechando ou deixando de produzir, reduzindo a produção, a circulação de mercadoria se reduz também. Com a circulação de mercadoria se reduzindo, o ICMS, que é o imposto cobrado sobre a circulação, também fica diminuído. E com isso, Mogi das Cruzes, que recebe 25%, cada município recebe 25% do imposto que é gerado na sua área. Então, Mogi das Cruzes recebe 25% do ICMS gerado aqui. Como é gerado menos, a prefeitura também recebe menos. Nós já recebemos menos, a previsão é receber 5 milhões a menos esse ano em relação ao que estava previsto no orçamento. Então, isso vai dificultar a execução dos serviços, das obras e o atendimento à população. Vereador Edson Santos, o senhor que acompanha também a Comissão de Finanças, né? Como explicar isso para a população, né? Porque não tem jeito, a crise econômica afeta mesmo, né? Com certeza, e a Câmara Municipal, os vereadores também estão preocupados, né, e têm acompanhado diretamente essa queda de arrecadação do município, até porque ela na Câmara, né, onde as entidades vão reclamar, as entidades de creches, as entidades de assistência social, também estão preocupadas com os repasses de recursos para que seus projetos continuem sendo desenvolvidos, né? Então, principalmente as entidades de assistência social, que cuidam de vários segmentos, de criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência, mulher, eles estão preocupados. A Comissão de Finanças foi procurada, né? Nós tivemos reuniões com o Conselho Municipal de Assistência Social e explanando para eles e também ouvindo a preocupação do Conselho. Recentemente também a Câmara discutiu, aprovou LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018. Vereador Pedro Komura, o que representa, qual é a importância dessa aprovação? A LDO é a diretriz para o orçamento do ano que vem, que é o último do PPA anterior, né? Esse ano ainda nós teremos a LDO, depois temos o PPA, o orçamento de 2018 e também o PPA. É o orçamento plurianual para os próximos 4 anos. E a aprovação dessa LDO, né? O que representa? Então, já com todas essas precauções, né? Com a queda na arrecadação. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o orçamento do ano que vem, porque não adianta nós prevermos, né, e a prefeitura não conseguir arrecadar esses recursos.
Secretário, essa aprovação da LDO, o que representa para vocês da Secretaria? Bom, ajuda bastante na orientação de como que vamos montar o orçamento do ano que vem. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma lei que todo órgão público, todo executivo tem que aprovar, é encaminhado em abril às câmaras ou às assembleias legislativas ou ao Congresso Nacional, no caso do governo federal, e eles têm até julho para aprovar. Feita a aprovação, coisa que em Mogi os vereadores já aprovaram, a Prefeitura, então, monta a lei orçamentária anual, a partir daquelas diretrizes que os vereadores determinam. Então, quanto vai subir de arrecadação, se vai ter alguma isenção, se vai ter alguma bonificação, se vai ter tudo que vai alterar na arrecadação e nos grandes projetos, já está previsto na LDO. Depois vai ser detalhada na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Mas esse ano ainda tem uma peculiaridade, como falou o vereador Komura, ele lembrou muito bem, esse ano é o ano de elaboração do plano plurianual. A cada 4 anos, a administração pública tem que fazer um planejamento da sua gestão, dos 4 anos. É um planejamento que não coincide com a gestão de cada prefeito, exatamente para não ter esse cunho muito político-ideológico. É uma visão de cidade que tem que se ter, e ela sempre pega os 3 últimos anos de uma gestão e o primeiro da outra gestão. Então, nós estamos hoje trabalhando na Prefeitura com o último ano do PPA aprovado em 2012. Né? Então, foi de 12 até agora, de 14 até agora, foi aprovado em 2013 para ser ser administrado até 17. Agora, no primeiro ano de mandato, a gente faz o PPA que vai de 18 a 21. Então, isso é importante que a população participe. Por quê? Porque vão ter audiências públicas, vão ter 5 audiências públicas a partir do mês de julho e agosto, vão entremear aí, vão ser em 5 regiões diferentes da cidade, e seria muito importante que toda a população participasse, sugerisse, levantasse as questões, levantasse os problemas, porque está na hora de o prefeito Marcos Mello quer e faz questão de ouvir a população, de fazer um planejamento que realmente seja um planejamento democrático, participativo. Quem não puder ir às audiências públicas vai ter condição de participar por um site na prefeitura, vai ter um local onde você vai poder entrar e sugerir as suas reivindicações, as suas ideias. Quem não tiver internet em casa vai ter nos próprios municipais uma urna, uma espécie de uma urna, um local onde você vai poder escrever e depositar na urna também as suas ideias. Então, todo mundo vai ter condição de participar. E seria muito importante que toda a população se mobilizasse para essa participação. A Câmara também vai acompanhar, né? Como é que vai ser, vereador? Nós faremos também audiências públicas, né? Justamente para ouvir as demandas da comunidade, como já estamos fazendo, né? Nessa área social, né? A demanda por creches, nessa área da saúde, assistência social, tem crescido em função justamente da atividade econômica diminuindo. Eles cancelam os seus planos de saúde, né? Procuram escolas municipais. Então, nós temos que estar preocupados, né? Com a situação geral da população e fazer a programação do orçamento para os próximos 4 anos baseados nesses fatos. Vereador. Sim, na verdade a preocupação é o quê? Garantir recursos, né? Você sabe que um país em crise aumenta-se muito a demanda, principalmente na área de assistência social. Né? Então, se aumenta a demanda, a gente precisa o quê? De recurso para garantir projetos que já existem e projetos futuros. Agora a gente vai falar de um outro assunto sobre o Refis aqui no município, na aprovação. O que ele representa, né? O que pode trazer de benefício, secretário? Bom, o Refis é um plano de refinanciamento das dívidas. Hoje, o mogiano deve à prefeitura cerca de 620 milhões, ou seja, a metade do orçamento anual tem em dívidas, em impostos ou tributos atrasados. É muito importante que no momento de crise, onde a população tem dificuldade de manter os seus impostos em dia, é importante que a Câmara de Vereadores e a Prefeitura tenham a sensibilidade de poder ajudar o cidadão.
O prefeito Marcos Melo tem muita sensibilidade quanto a isso, tem muita preocupação de ajudar o mogiano a se manter em dia com os seus compromissos. Baseado nisso, nós mandamos à Câmara, e a Câmara já aprovou, um plano de refinanciamento das dívidas, onde a Prefeitura dá descontos nas multas e nos juros dos impostos em atraso. E a pessoa vai poder, está podendo já se colocar em dia para ficar em dia com as suas obrigações. Vereador Pedro Comora. Não só a questão dos impostos, mas a questão do SEMAI também. Ele pode estar parcelando suas dívidas, né? Quem pagar à vista, ele vai ter isenção dos acréscimos legais, né? Então, vai facilitar a população. Só que pode parcelar até... acho que até 96 meses. Só que tem um valor mínimo, que é meio UFM, né? Não sei dá 80 e poucos reais a parcela mínima. Parcela mínima 80 ou metade? Porque é a metade, né? Que a UFIRA, o UFM é 162, se não me engano. Então, ela pode parcelar em quantas vezes ela quiser, né? Desde que não seja menor que esse valor mínimo, que é mais em torno de R$80. Em torno de R$80. Né? Então, isso vai facilitar a população, né? Que já está em dificuldades, né? É uma oportunidade para ali começar a colocar a casa em dia. Vereador Edson Sim. Santos. A importância do Refis, né? Qual é a importância do Refis? É justamente estar ajudando aquele contribuinte que de repente perdeu o seu emprego, está com o seu imposto atrasado e está preocupado em estar pagando, né? Então a gente vai estar auxiliando, ajudando esse contribuinte e também aumentando a arrecadação do município. É bom a gente destacar também, a Comissão de Finanças acompanha, né, o trabalho da Secretaria. Como que vocês acompanham? Tem audiências públicas? Vereador Pedro Comora. Nós acompanhamos mensalmente, né, a evolução da arrecadação e justamente como a arrecadação vinha caindo, né, a nossa preocupação é para ver se começa a reagir, né, para ver se a arrecadação dos tributos da cidade começa a melhorar, justamente para a Prefeitura poder atender essas demandas, né, que venham correndo e fazer o seu trabalho normal, né. Na cidade, investimentos, né, ela pouco vai poder fazer, mas a Prefeitura precisa pagar suas contas, né? Para investimento não sobra 10%, né, do orçamento, né? Por exemplo, o orçamento é 1,5 bi. Vai sobrar para investimentos em obras mais ou menos de 150 milhões, né? 150 milhões para o município do Porto de Mogi é muito pouco, né? Então nós precisamos estar acompanhando para e passo, né, toda a evolução da arrecadação dos impostos da cidade para a Prefeitura poder tocar as suas obras. Secretário, é importante a gente destacar que o senhor também vai à Câmara, acompanha também esse trabalho, né, da comissão. Bom, primeiro nós temos vereadores muito competentes na Comissão de Finanças e que são muito capazes e que acompanham com muita atenção o trabalho da Prefeitura. Isso nos dá muita tranquilidade também. E a lei determina que a cada 4 meses a Prefeitura faça um balancete, tem que mandar para o governo federal para ser publicado, ser consolidado no balanço geral do setor público como um todo. Todas as prefeituras têm que fazer isso, os governos do Estado. Então, a gente prepara um balancete, encaminha para a Secretaria de Tesouro Nacional, encaminha para o Tribunal de Contas e encaminha para a Câmara de Vereadores. E logo depois a Câmara de Vereadores marca então uma audiência pública onde o secretário de Finanças vai apresentar aos vereadores da comissão e aos demais vereadores e à população que queira participar da audiência como foi aqueles 4 meses. Então lá a gente apresenta como que foi a receita, em que foi gasto, como é que está a evolução da receita e a evolução da despesa, para eles poderem acompanhar o desempenho geral da Prefeitura. Finanças não é um assunto complicado, né? O vereador Edson Santos tem acompanhado também essas audiências públicas, como que tem sido? Com certeza, né? Existe uma preocupação, não somente, né, nossa aqui da Comissão de Finanças, mas de todos os vereadores, né? Existe essa preocupação com o aumento, porque todos os vereadores também são cobrados dentro das suas áreas de atuação. Tá certo, a gente vai fazer um pequeno intervalo, voltamos em instantes com o Câmara em Debate.
Escrever hoje o futuro da cidade é o trabalho realizado todos os dias pela Câmara de Mogi das Cruzes. Atuando de forma transparente e moderna, em sintonia com as necessidades e os desejos dos cidadãos, a Câmara está sempre se inovando e se renovando para representar você e fazer a cidade que você quer. Câmara de Mogi das Cruzes, escrevendo o futuro da cidade hoje. Você já pode acompanhar o trabalho dos nossos vereadores na sua TV. É isso mesmo, a Câmara Municipal agora está na televisão. Para sintonizar a TV Câmara, você precisa ter uma antena UHF instalada na sua residência. Com o controle remoto em mãos, acione o menu de configurações da sua TV e selecione a opção Busca Automática de Canais. Clique em Iniciar e aguarde a sintonia da TV Câmara no canal 60.2. Rápido, não é mesmo? Mas lembre-se, se o seu televisor for antigo, você pode precisar de um conversor para a TV digital. O sinal é aberto, gratuito, com imagem e som em alta definição. Sintonize e assista a TV Câmara de Mogi das Cruzes, canal 60.2. Voltamos com o Câmara em Debate, falando sobre finanças aqui em Mogi das Cruzes. Um outro assunto que também repercutiu na Câmara Municipal é sobre a Lei de Incentivo à Cultura, né? O secretário participou de uma reunião. Secretário, qual que é a importância dessa lei? Como é que a Secretaria de Finanças tem ajudado aí as pessoas que precisam? Bom, quem ajuda é a Secretaria de Cultura, quem coordena essa lei é a Secretaria de Cultura. E o secretário Matheus é muito sensível e tem uma proposta que é muito boa de apoio e incentivo à cultura. O prefeito Marcos Melo, desde que assumiu, determinou já em decreto no início do ano que poderia ser gasto até R$3.150.000 com incentivo à cultura, e aí os promotores culturais ou os artistas vão apresentando projetos, a Secretaria de Cultura aprova e eles vão a campo para captar esse recurso dos empresários. Como funciona? Um empresário ou uma pessoa que tem que pagar um imposto, ao invés dela pagar 100% do imposto, ela pode destinar 20% desse imposto a um empreendimento previamente aprovado pela Secretaria de Cultura. Isso funciona da seguinte maneira: ele antecipa esses 20% ao empreendedor, o empreendedor comprova numa conta aberta pela Secretaria da Cultura que aquele dinheiro está lá, foi depositado, ele leva esse comprovante à Secretaria, a Secretaria avisa a Secretaria de Finanças e a Secretaria de Finanças então cobra só os outros 80%, se ele tiver destinado 20% para o projeto cultural, ele fica devendo só 80% do imposto que ele pagaria à Prefeitura. Então, para o empresário, ele não paga nada. Não sai do bolso dele, é um tributo, mas é um tributo que não sai da administração. O promotor cultural ou o artista, ele tem que ter o sacrifício de captar esse recurso, de convencer os empreendedores de que o projeto dele é bom e que vale a pena o empreendedor fazer essa doação. Vereador Pedro Komura, gostaria de complementar? Como é o primeiro ano desse projeto, né, os empresários e os produtores tiveram muita dificuldade, né, como a sistemática da captação desses recursos, né. Por exemplo, no IPTU pode ser aproveitado tanto o IPTU como o ISS, né. Só que no IPTU é um imposto anual. Ele é lançado no começo do ano, né? Então, é muito difícil sistematizar a cobrança desse IPTU só para o ano seguinte. Então, a grande dificuldade dos produtores culturais é a captação de recursos através do IPTU. O mais fácil é com relação ao ISS, né? Só que essa questão do ISS, o ano que vem, já nós não poderemos mais utilizar o ISS, porque o teto do ISS em Mogi das Cruzes, né,
é 2% o ISS. Só que tem uma lei federal que proíbe da concessão de isenção, né, secretário? De reduzir então, essa é a 2%. dificuldade, né? Então, a partir do ano que vem, só através do IPTU. E essa reunião que teve, né, justamente, né, para a prefeitura poder facilitar esse trabalho, né, criar uma sistemática, né, para o produtor cultural poder trabalhar nessa captação do IPTU para o ano que vem. Então, essa é a discussão que nós estamos tendo agora na Câmara Municipal, junto à Prefeitura também, junto à Secretaria de Cultura e de Finanças, né, para sistematizar, desburocratizar essa arrecadação. Vereador Edson Santos. Sim, e a importância, né, a oportunidade que você dá aos artistas da cidade, né? Acho que assim é tornar a cultura popular de uma maneira que você consiga também levar a cultura para todos os bairros, todos os cantos da cidade. A gente já falou um pouco dos recursos, né? Gostaria que o secretário explicasse. A Câmara aprova, né? Só que nem sempre tem a verba. Como que funciona, secretário? Então, isso a população faz muita confusão e é muito comum. Porque a Câmara aprova, por exemplo, aprovou esse ano um orçamento de 1.226 bilhões para a Prefeitura. Então, quer dizer que a Prefeitura pode gastar naquilo que foi estabelecido no orçamento até aquele valor. Mas pode gastar se a Prefeitura arrecadar, porque o que a Câmara aprova é uma autorização legislativa para a realização tanto da captação do recurso, né, da cobrança dos impostos, quanto para a realização do gasto. E ao longo do ano, as pessoas vão pagando imposto, o governo federal vai repassando algum recurso, o governo estadual repassa o ICMS, o IPVA, e aí vai gerando um financeiro, e é o financeiro que a gente gasta, que você pode gastar, quer dizer, tem que ter o dinheiro no caixa para o prefeito Marcos Melo poder autorizar os pagamentos e a realização dos gastos. Se não tem, por exemplo, neste ano está gerando a seguinte situação. Foi aprovado um orçamento de 1.226 bilhões, mas a estimativa que a gente tem feito agora é que vai haver uma frustração orçamentária de cerca de 100 milhões. Ou seja, ao final do ano a Prefeitura não vai atingir de arrecadação o valor que a Câmara aprovou. Vai chegar a 100 milhões a menos. Então, tem que haver 100 milhões a menos de gasto. Ou seja, apesar de estar no orçamento, apesar de ter sido aprovado pelos vereadores, o prefeito não vai ter condição de realizar aquilo. Entendeu? Vereador Pedro Comune, importante, né, que a população entenda essa questão. Sim. Além disso, né, tem os limites, né? Por exemplo, na educação tem que gastar no mínimo 25% do que a prefeitura arrecada de impostos. Na saúde, 15%, né? Então precisa fazer uma ginástica muito grande, né? Para poder contemplar todos os setores, né? Setor de obras, setor de cultura, de esportes, todas as secretarias, né? Então, é a briga dos secretários pelos recursos, né? Que já são escassos. Né? A gente sabe na assistência social também, né, vereadora Edson Santos, tem essa questão do recurso, né? Todo mundo precisa, né? Como é que fica? Com certeza, e nós somos cobrados, né, por isso. Então, você viu que o assunto é complexo, né? E está aí a importância que o secretário Caiado falou da participação das pessoas nas audiências públicas, até para estarem entendendo como é que funciona os recursos da prefeitura, né? E a gente tem sido realmente, o vereador Pedro Comune também, a gente tem sido procurado pelos conselhos, pelas entidades. Por quê? Porque todo mundo quer garantir o seu recurso para os seus projetos. A gente vai falar agora também um pouquinho do SEMAI, que também é da Secretaria de Finanças, né, secretário? Como é que está a situação das contas do SEMAI aqui em Mogi das Cruzes? Então, o SEMAI é uma autarquia e, como sendo uma autarquia, ele tem o financeiro, o administrativo financeiro independente. Eu até sei como é que está funcionando, porque quando a gente vai fazer a audiência pública na Câmara, eu acabo apresentando os dados do SEMAI e do IPREM também, porque a contabilidade do município, ela tem a contabilidade da Prefeitura, do IPREM, que é um instituto, do SEMAI, que é uma autarquia, e da Câmara de Vereadores.
né? Isso tudo soma o que a gente chama de município. O prefeito administra 3 entidades do município. O prefeito é responsável pelo IPREM, pelo SEMAI e pela prefeitura, né? E o presidente da Câmara pela Câmara. Mas as contas do SEMAI estão bem estáveis, estão bem. Houve, já na gestão anterior, quando o atual prefeito Marcos Melo estava à frente do SEMAI, uma preocupação com saneamento e uma ação de saneamento financeiro que foi muito eficaz, muito eficiente. Quando ele saiu do SEMAI, ele já deixou o SEMAI superavitário, ele pegou o SEMAI, eu não estava aqui na época, mas eu sei de conversa e de ler os relatórios, que ele pegou o SEMAI com um grande déficit, deixou o SEMAI superavitário com as contas equilibradas. E o Paulo Beono, que agora está assumindo o SEMAI, já desde o início da gestão Marcos Melo, também tem seguido e tem continuado com as preocupações do antigo gestor, que é o atual prefeito. Vereador Pedro Comura. Eu acho que foi importante, né, a gestão do Marcos Melo no SEMAI, porque nós conseguimos reduzir as perdas de águas, né? Reduziu bastante. Mogi perdia bastante a água que produzia. E nós conseguimos reduzir bastante essas perdas de águas, né? Chegava a 30%, 35% de perdas. Toda a água que o SEMAI produz era perdida, né? Através de vazamento, de diversas formas possíveis. Na gestão do Marcos Melo, nós conseguimos reduzir essas perdas de água, né? Então, com isso também a gente conseguiu melhorar bastante as finanças do SEMAI. E para o SEMAI poder fazer novos investimentos, né? Nós temos que ir trocando essa rede de água que é muito antiga, né? Então tem que fazer essas substituições, tem que fazer novos investimentos, novos bairros também, né? Então é uma briga constante, né? Para melhorar a qualidade do atendimento do SEMAI. Vereador Edson Santos, falar sobre o SEMAI? Sim, o SEMAI está com as finanças equilibradas, mas também está a importância, né, secretário, do SEMAI ter sido também enquadrado no Refis, porque também ajuda no aumento de arrecadação para novos investimentos, né, na autarquia. Agora, para a gente falar um pouco sobre o IPREM, né? Para os servidores, é importante também que o IPREM esteja numa situação confortável. Como é que está a situação, secretário? Bom, o Instituto de Previdência, ele existe para garantir a aposentadoria dos servidores públicos. Essa garantia da aposentadoria, ela é feita pela Prefeitura também. Então, se o total pago, total de contribuições dos servidores não for suficiente para garantir a provisão para um futuro pagamento de aposentadorias, a Prefeitura tem que complementar. E isso tem acontecido, a Prefeitura complementa em cerca de 5 a 8 milhões por ano para contribuir com o chamado déficit previdenciário, déficit atuarial. O déficit atuarial não quer dizer que o IPREM esteja gastando mais do que está arrecadando. É que a gente tem que ir provisionando e colocando recursos para que, quando todos se aposentarem daqui a 20, 30 anos, tenha recurso suficiente para isso e não tenha que tirar tudo de uma vez só dos cofres da Prefeitura. Nesse sentido, o IPREM está plenamente equilibrado, está com mais de 300 milhões de financeiro no caixa aplicado, e a Prefeitura e o prefeito Marcos Melo têm tido muita preocupação com essas aplicações, com a manutenção da saúde financeira do IPREM, que é o que vai dar tranquilidade dos trabalhadores no futuro, né, dos servidores públicos no futuro. A gente já está com o tempo um pouquinho esgotado, eu vou pedir a consideração final de cada um dos vereadores, começando então com o vereador Edson Santos. Eu queria reforçar, né, o que o secretário Caiado falou com relação às audiências públicas. Então, a população que sempre acompanha a TV Câmara, vocês participem quando convidados, são anunciados, né, as datas das audiências. Participe, porque o orçamento é participativo e você, contribuinte, é muito importante. Vereador Pedro Comura. Eu acho que é importante esses debates, né, justamente para a população entender, né, como é que funciona as finanças públicas, né? Para a população entender como é que, da onde veio o dinheiro e aonde nós gastamos, né? Então, é importante
importante a população estar acompanhando os debates lá da Câmara Municipal, e principalmente nessa área de finanças, né, que é o coração da cidade, né? Sem recursos a prefeitura não faz obras, então precisa ter uma boa gestão dos recursos financeiros da prefeitura, né? Então é por isso que é importante. Eu acho que a Secretaria de Finanças é o coração da prefeitura, né? Que faz essa gestão, onde vai alocar esses recursos que a prefeitura disponibiliza. Secretário? Então, o brasileiro tem mania de dizer que economia é uma coisa muito complicada, inventar até uma palavra chamada economês, para dizer, isso eu não consigo entender. Mas, na verdade, todo brasileiro é um economista por excelência, porque fazer o seu salário chegar ao final do mês já é um grande exercício de economia, de administração das suas economias. A economia é uma coisa muito simples, não tem dificuldade nenhuma. É que alguns economistas fazem questão de se vestir de uma roupagem muito técnica, de falar um português muito difícil, para poder parecer que é algo muito importante. Na verdade, não é uma coisa simples. Nós, junto com a Comissão de Finanças da Câmara, temos tratado com uma simplicidade, com uma facilidade muito grande, exatamente por isso, porque primeiro, não tem segredo, né? A administração pública é tudo público. E segundo, não tem dificuldade também na gestão. Então, a população precisa acompanhar mais, estar mais próxima, perguntar mais, participar das audiências públicas, como disse o vereador Edson, é muito importante. Vão ter audiências públicas do PPA, logo depois vão ter audiência pública da lei orçamentária. É importante que todos participem. Tá certo, muito obrigada pela presença de todos. Agradeço também a você, telespectador, que acompanhou o nosso debate, e até o próximo programa.